Fala, torcedor tricolor, muito boa tarde. Vamos para mais um corte aqui no canal, trazendo a informação, atualizando o São Paulo. O tricolor se prepara para o jogo de amanhã, joga contra o Fluminense. Aliás, desculpa, pessoal, joga no domingo contra o Fluminense, jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deixe sua opinião, aproveite e já deixe seu placar também aí nos comentários. Quero aqui deixar créditos aos canais oficiais, mas agora, bora pro vídeo. Vamos mudar de time, vamos falar do São Paulo, que tem um atacante vivendo uma fase excelente. O Luciano é o principal líder do time de Hernan Crespo nesse momento. Vice-artilheiro da temporada com bons números. Olha ele aí! E ainda assim perdeu espaço. Zubeldia gostava de usar o jogador como meia atacante. Aí o Oscar chegou e o treinador formou o quarteto com ele, Lucas Caleri e Ferreirinha. As oportunidades diminuíram para o Luciano. Mas ao que tudo indica, o tempo como meia atacante passou. A parte boa dessa história é que o fim de um ciclo costuma marcar o começo de outro. A chegada de Hernan Crespo e a mudança de posição deram ao Luciano a oportunidade de renascer em campo. A gente tem que entender que como podemos jogar com o Luciano para ajudar a ele que seja um jogador importante aí, dentro da área. Quanto a isso, professor, não restam dúvidas. É claro que eu sou atacante, o Diniz me trouxe para cá, eu joguei de atacante. E ele tem se mostrado valioso na posição. Na era Hernan Crespo, o São Paulo marcou 5 gols e o atacante participou dos 5. Luciano, um momento feliz para todos, um momento que é decisivo, um momento que ele está bem. No empate contra o Bragantino, deu as 2 assistências e marcou os gols das vitórias contra o Corinthians e o Juventude. É camisa 10, que ele é perigoso, mas ao mesmo tempo é um anárquico. Ele vai para todos os lados. Ele falou, ele tá certo. Eu espero que ele continue me dando sequência para me jogar e ser feliz. Com as lesões de Lucas, Oscar e Caleri e o protagonismo no esquema de Hernan Crespo, a tendência é que Luciano siga como titular. A gente está aqui para ajudar a todos. Neste caso, um jogador assim pode fazer a diferença. Até aqui, o jogador soma 32 jogos, 5 assistências e 11 gols marcados. É o vice-artilheiro do time na temporada, um símbolo da retomada tricolor. Espero continuar construindo essa história que eu estou construindo aqui no São Paulo para aí sim eu me tornar um ídolo de vez. Será que vai ter gol do Luciano? Aqui, ó, amanhã, 3h30, começa já o Bora pro Jogo. 4 horas da tarde, a bola rolando para São Paulo e Fluminense. E o Luan, né, que voltou a jogar depois de quase 2 anos, era praticamente uma carta fora do baralho, descartado ali pelo São Paulo, e agora volta aí ser uma opção. Existe um outro olhar sobre esses 2 jogadores? O do Luan, o bastidor é que, assim, depois do jogo ele se emocionou muito, de poder ter pisado no campo, de ter jogado. Teve muita resiliência, teve muita preparação, teve muito autocrítica dos últimos anos do Luan, que ia bem, de repente perdia um pouco o foco. É um grande jogador, é um ótimo jogador, é um jogador que já ajudou o São Paulo a conquistar títulos, com o próprio Crespo, né? Fazendo gol na final contra o Palmeiras. Então, os relatos que eu ouvi ontem é que o Luan estava muito, muito, muito emocionado depois do jogo. E tirou um peso também das costas, porque é um jogador jovem, é um jogador que tem contrato com o São Paulo, gosta do São Paulo e estava buscando exatamente aquilo que ele conseguiu ontem, que foi voltar a jogar. E o Crespo tem, claro, total confiança no Luan, senão ele não estaria mais no clube. Do Luciano, tem um bastidor muito legal, que assim, o Crespo quando chega no São Paulo, o Luciano é um jogador que está jogando ali um pouco mais atrás, armando o time e tal. E o Crespo vira e fala assim: Luciano, você é um jogador que faz gols, você é um goleador, você é um cara que passa, que dá assistência, eu preciso de você dentro da área. E aí o Luciano falou: não, eu gosto de estar perto da área, eu gosto de armar o time. Ele é um jogador que teve já teve outras funções com outros treinadores. E o Crespo determinou, bateu o martelo, falou assim: ó, comigo você vai jogar dentro da área, comigo você vai jogar de atacante, segundo atacante, ajudando o André Silva, e você vai pisar na área porque você vai fazer gols. Então, assim, é um pouco
entendimento do jogador com o treinador e a palavra final do treinador. Porque, assim, era muita crítica. Eu cheguei a perguntar no Zona Mista para o Zubeldia se ele tinha dificuldade em tirar o Luciano do jogo, do campo, né? Fazer substituições quando ele não estava bem. Todo treinador gosta de ter o Luciano, só que o Crespo chegou chegando, falando assim, ó, você vai jogar comigo, mas você vai jogar dentro da área. Porque se assim, fora da área, como 10, como armador, talvez você tenha uma concorrência maior e eu não sei se eu vou escolher você nesse momento, nessa posição. Então, o Crespo determinou isso, o Luciano entendeu e aí a resposta muito boa. 2 jogos, um clássico e um jogo fora de casa, 3 gols. É isso. O Denis, por exemplo, já pergunta, o São Paulo vai tentar o Mike ou vai buscar um outro nome para a lateral, Arnaldo? Bom, vamos lá. O São Paulo, até corroborando a informação que o André Hernan deu no início da semana, antes do jogo contra o Juventude, com a lesão do Oscar, a cada lesão o São Paulo dá uma direcionada no mercado, porque não dá para contratar os jogadores, todos os jogadores para os buracos que vão abrindo no elenco do São Paulo, certo? A lesão do Oscar fez com que o São Paulo fosse atrás de um meia? Não necessariamente, mas na ordem de... O São Paulo enxerga 3 lacunas do elenco hoje: lateral direito, zaga e meia, ou seja, com as saídas de Igor Vinícius, Juan e com a lesão do Oscar. Certo. Prioridade, lateral direito, só tem o Cedric. Segunda prioridade, zagueiro. Terceira, meia, todos eles sem conseguir pagar por direitos federativos e que se encaixem no limite da folha de pagamento. Sobre a lateral direita, o Crespo, o que ele falou para a direção? Eu vou observar o Mike numa semana de treinos, agora que ele está se recuperando de lesão, para ver se ele pode ser uma opção. Lembrando, a comissão técnica do Crespo chegou a ver o Mike por 13 minutos no jogo lá do Sub-20, ele machucou. Então o Crespo nem viu o Mike treinar ainda, para ver se ele pode ser uma opção em caso de muita dificuldade do São Paulo contratar um lateral. Mas em princípio é a opção prioritária do São Paulo a contratação do lateral, à frente do zagueiro e à frente do tal meia. Ou seja, o Mike não é a prioridade. Não, nunca foi. Certo. O técnico não conhece ele. Certo. João, para vocês Arboleda é o melhor zagueiro do século? Sim, sem dúvida. Não, sem dúvida não. Claro. É melhor que Miranda? Bem melhor. Tá falando sério? Não, eu acho que o... Não é, tá entre os melhores, mas não é o melhor. Qual que é o recorte? Desde 2000, século, é isso? Século, 2000. Pô, tem Miranda, tem Lugano, tem muita gente. O Arboleda é melhor que o Lugano, eu acho, tecnicamente falando. Sim. Mas é que o importante... eu não... Acho que tá entre os melhores, mas não é o melhor. Não é o melhor. Não é o melhor, você tem razão. São Paulo tem, aliás, ótimos zagueiros nesse período aí. Olha, eu gostei dessa aqui, hein? Valete Futebol. Vocês têm uma pergunta pro Casares e ele não pode mentir. Qual seria? A minha seria... quando o São Paulo vai beber água limpa? Eu acho que eu faria a mesma pergunta que você, mas... ele não pode mentir. Cara, olha o som, cara. O cara ele não pode mentir. Exato. Quando que o São Paulo voltará a competir com os principais clubes do Brasil? Qual a previsão, isso. Boa. Que mais aqui, ó. Boris Grillo, as coletivas do Crespo, sem ser escudo, podem prejudicá-lo com as raposas do Morumbi? Eu acho que ele já voltou, cara. Eu acho que ele já voltou com a couraça de aço ali, você não acha? Ele conhece as raposas do Morumbi, as raposas do Morumbi mandaram ele embora, não pagaram o combinado, então acho que ele tá também na volta já meio que escolado com as raposas do Morumbi. Vai usar do jeito dele, vai falar do jeito dele. E é um jeito diferente do Zubeldia mesmo. Há algum tempo não tem isso, porque assim, desde o Rogério, né? É que o Rogério era um outro tipo de coisa. O Rogério era mais... O Crespo, ele não expõe os caras ao conflito. Parou. Né? Ele não expõe os caras ao conflito, mas ele... diferentemente do Dorival, que ficava lustrando, o Carpini, evidentemente, né?
que não ousava falar nada, a chance da vida dele. E do Zubeldia, que vestiu muito a camisa da direção do São Paulo, eu acho que ele vai tocar do jeito dele, se comprometer com o que é devido, né? Não com coisas extras. Lucimere Toyama, ela mesma, para vocês, o sumiço do Grego é tragédia ou livramento? Putz, ótima pergunta. Aliás, vocês estão ótimos. Tá estranho isso, hein? Né? Cara, eu morro de medo dessas parcerias, desses caras, desses milionários, desses donos, etc, né? E é óbvio que ele não é flor que se cheire, né? O Grego, sim. A atuação dele na Grécia, no Nottingham Forest, agora essa aproximação com o Textor e tudo mais, né? E, na verdade, eu acho que no Cimeira a gente tá... Nós não confiamos mais no governo do São Paulo. Sim, né? Ninguém confia, né? Então essa é uma questão que alguns vinham como salvação. Eu tenho mais medo do que expectativa com uma parceria com o Grego. Qual a maior, André Adler, qual a maior carência do São Paulo? Lateral direito, zagueiro destro ou meio armador? Lateral direito. Então, acabamos de falar, né? Boa, tá na cabeça do torcedor, mas lateral direita acima de tudo. José Nilson Abreu. Arnaldo, quem Embora, só uma ressalva sobre essa resposta. Na base, que por enquanto não é solução para o Crespo, e é compreensível, você tenha 3 laterais direitos com potencial e zagueiro você não enxerga muito. O Igão, que vinha sendo trabalhado pelo Zubeldia, é novo ainda, é muito novo, e acho que era um jogador que o Zubeldia via coisas nele que nem o Alan Barcelos, técnico sub-20, vê, tanto que coloca ele muitas vezes na reserva, né? Então, e ele vai passar a ser relacionado? Não tem isso, não tem Zubeldia mais lá. Tá. Eu tô dizendo assim, o Zubeldia. Eu acho a lateral direita prioritária em relação à zaga, mas quando você olha para a base, você tem mais fartura na lateral direita do que na zaga. Certo. Matheus Figueiredo vai na mesma linha. E os reforços, meus caros, virão? Contem tudo para nós, por favor. Libertadores chegando. E alguém tá falando sobre o Pumita Rodrigues aqui. A minha informação, eu não acho, todo mundo acha o Pumita um lixo, eu acho que ele ajudaria. Mas ele não estaria... É o Steven Silva que perguntou sobre o Puma Rodrigues. Viu, Steven? Ele não... Ajudaria, claro. Mas não está na lista dos principais mapeados do São Paulo pela lateral, não. É o que eu apurei. Não tá? Não. Mas ele está dispensado? Não, ainda não. Ele está tentando acertar a rescisão com o Vasco. Não está sendo aproveitado. Mas por enquanto... Muita gente falando aqui de lateral, viu? O Tizan também, o lateral direito deveria ser prioridade, deixaria o time mais seguro. Sabe que eu ouvi um papo hoje? Não acho que é seguro, não. É isso que eu ia falar. Seguro, ele está seguro. A questão é a produção ofensiva no sistema com 3 zagueiros, coisa que o Cedric não oferece, né? Um grande parceiro nosso está sempre no Morumbi também, o Danilo Pérez, falou, veja bem, o cara defensivamente é bom, o Cedric. Ele tá toda hora... no campo de ataque, mas tá pecando no cruzamento, na última bola. Eu também não acho o jogador experível. Acho que ontem, por exemplo, o jogo contra o Juventude, ele destoou, né? Porque o time fez um bom jogo, ele deu uma destoada. Sim. Mas não acho que ele é um cara horroroso, qualquer um é melhor. É a mesma coisa que era o Igor Vinícius, né? Então, aqui tá, né? Eu acho que a questão não é rifar o Cedric, como na outra lateral, ter 2 jogadores com estilos diferentes, como são o Enzo Dias e o Wendel. Você ter 2 laterais diferentes, é o mínimo, né? 2 jogadores de posição. Então, um jogador mais agudo do que o Cedric, mas eu não digo... Pode ser até que o Cedric continue como titular na chegada desse jogador, mas precisa ter uma outra opção para não precisar improvisar o Bobadilha, por exemplo, né? Thiago Som, 2030, acreditam de verdade que teremos um time com as contas equilibradas como o Flamengo e Palmeiras? A gente acabou de falar, né? Tá difícil acreditar na atual gestão do São Paulo, porque é muita coisa que depois não é. Exato. O valor é tanto, mas não é, não sei o que é tanto, mas não é bem assim. Então é difícil acreditar. Exato. O que eu acho é que o caminho que o São Paulo está trilhando, se é que está trilhando. Não, trilhando minimamente está, né? Ele é mais razoável do que o do Corinthians, por exemplo. Então, essa é a minha esperança. Que mesmo por linhas tortas aí, uma hora dê. É o que eu acho.
né? Que uma hora esse esforço, esse gasto controlado, ele surta algum resultado, né? O David William fala, Crespo não será forçado a usar a base em vista que ela seja fonte de renda para o clube? Então, mas aí eu acho que ele não vai usar. Assim, por causa disso ele não vai usar, me parece. O que você acha, não? Eu também acho. Eu acho que a outra passagem, quando era o começo do governo Casares, a outra passagem do Crespo, né? Que não tinha essa pressão econômica e tudo mais, ele foi usando a base de acordo com a necessidade dele, né? Então, não para vender jogador, não com esse propósito. Sim. Como muitas vezes uma direção espera, né? Então o Sara teve espaço, etc e tal. Eu acho que ele vai aproveitar de acordo com a necessidade dele e não para vender jogador, né? João Modi, não está na hora da diretoria baixar o preço dos ingressos? Total. Sim, muito. Já perdi a esperança. Nem na Copa do Brasil, nem no Brasileiro, imagina na Libertadores. Não vão baixar por causa da questão econômica. Casares não vai... O Casares está tão pressionado pela questão econômica, o departamento financeiro não permite... E o departamento de futebol gostaria que baixasse o ingresso, viu? Ah, é? O departamento de futebol não manda no ingresso, desde a época do Leco, e agora continua sendo assim. Olha, não sabia disso. É assim. Essa é boa, hein? Anderson Aires. Se vocês pudessem voltar ao passado, quais decisões das diretorias anteriores mudariam? Puta, eu não trocaria o Jadson pelo Pato. Nem fudendo. Eu não começaria a contratar medalhão, como o Juvenal começou a contratar. Eu tentaria... Não daria o golpe. Do Casares ou do Juvenal? Lá atrás. Não, também não. Não iria pro embate ali da questão do Clube dos 13 que acabou fechando no São Paulo. Também, exatamente. Corinthians com o estádio e tudo mais que aconteceu, também nada disso eu faria. Acho que são essas coisas que eu não faria. Eu não teria demitido o Muricy Ramalho depois da perda da Libertadores. Também não. Boa. Seria um pouquinho mais. Enfim, tem tanta coisa. Thiago Melo, Scarpa rescindindo com o Galo, é uma boa para o tricolor? Abraço, Corjas. Eu vi todo Seria mundo lindo, falando... mas não tem grana. Olha, eu vou te falar, cara. Um jogador muito específico, né? Não, e assim, ele não é meia, não é ponta. E assim, ele teve dois grandes momentos na carreira. Depois ele não conseguiu jogar mais bem. Ele não jogou bem no Galo até agora. Sim. Ele não jogou bem na Europa, em nenhum momento. Não sei. Eu acho que talvez fosse mais frustração do que solução. Thiago Kokushi, qual a avaliação de vocês com relação ao Muricy de coordenador? Acho um trabalho fraco para futebol. Para o médio. Acho um trabalho fraco para médio. É que eu acho que como tudo no São Paulo, em termos diretivos, não está claro até hoje exatamente qual é a função dele. Aí fica a expectativa de que ele possa fazer mais. Ele, na verdade, é o coordenador de futebol do São Paulo profissional e da base. Então ele serve como o elo entre a direção, a presidência e os treinadores, tanto do profissional quanto da base, né? Mas eu acho que eu lembro de uma frase que o Lugano me disse quando foi diretor do São Paulo, não sei se você lembra, na época do Leco. O principal diretor era o Raí, né? Sim. E muitas críticas ao Raí, diretor. O Lugano me falou o seguinte, cara, o fato de ter o Raí, só de ter o Raí, ele implica numa coisa de lisura e de impacto muito importante, que no clube de futebol muitas vezes é fundamental para a galera não lambuzar as mãos. Perfeito. E acho que o Muricy também é uma figura desse tipo, né? Isso é verdade. Como o Raí foi. Vamos lá aqui. Pulga Joy, fale um perrengue que já passaram indo para um jogo do São Paulo. Porra, isso aqui não falta, né? Eu acho que a coisa mais memorável nesse aspecto foi o único jogo que eu não entrei
com ingresso, tendo comprado ingresso, foi São Paulo e Flamengo, um dos melhores jogos do São Paulo Tele em todos os tempos. A vitória na Libertadores por 2-0 que eliminou o Flamengo. Então tinham mais de 100 mil pessoas, aí entrou um monte de gente sem ingresso, a gente ficou preso para fora com o ingresso querendo entrar, e aí horas antes do jogo a polícia resolveu vir na cavalaria e dispersar porque não dava para entrar a galera mesmo com ingresso. E aí teve uma batalha campal, briga, troca de garrafada com a polícia. Cara, foi eu me perdi do meu irmão, os dois escondidos atrás de barraquinha de ambulante e tal. Não entramos no jogo e fomos assistir ali no Léo a vitória de 2-0 do São Paulo. E eu fiquei puto, Davi, inconformado que não tava dentro do estádio. Marcelo Santana, qual a melhor música do Ozzy? Do Black Sabbath ou Black do Ozzy? Sabbath? Cara, eu do Black Sabbath, cada momento, mas eu acho que talvez a música que eu mais goste é o War Pigs. Acho que eu não enjoo da música. Gosto muito. E Paranoid eu gosto muito também. Paranoid também é muito boa. O Black Sabbath tem muita música boa. Black Sabbath é uma banda que tem mais de muita música legal. 20 clássicos. Iron Man, a história é muito boa. Então. E o Ozzy solo tem algumas músicas interessantes. Ele tem 3 álbuns, os 2 primeiros bem interessantes, tem músicas boas. É isso aí, torcedor tricolor. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui no canal. Já se inscreva, deixa o like, escreva aqui também nos comentários qual região você está nos acompanhando. Dá uma olhada aqui nessa informação do Lucas Ferreira, que assumiu o papel aí de protagonista. Aliás, protagonismo na reta final do trabalho do Luiz Ubeldia, lá no São Paulo. Porém, ele não tem sido aí utilizado nos primeiros jogos aí sob o comando do novo técnico, que é o Hernan Crespo. O treinador estuda a melhor forma de utilizar o atleta no esquema de 3-5-2. O jovem atacante ficou fora aí dos primeiros trabalhos do Crespo durante a intertemporada aí, por causa de dores na região do quadril, problema que o tirou do jogo contra o Flamengo na reestreia do treinador. Isso atrapalhou sua adaptação ao novo modelo de jogo implementado aí na equipe. Agora, o camisa 48 já está plenamente recuperado das dores, em condições aí plenas de atuar. Ferreira voltou a treinar em campo no dia 13 de julho, dia seguinte à derrota contra o Flamengo. Entretanto, aí o jogador teve uma queda de rendimento nos últimos trabalhos das últimas semanas, o que fez com que o Crespo o deixasse para trás na lista de escolhas nas últimas partidas. Desde então, o atacante foi relacionado para as partidas contra Bragantino, Corinthians, Juventude, porém não entrou em campo. A mudança no esquema de jogo do São Paulo pode ser dificultador aí para o atacante, que é uma ponta de origem, porém é possível que o jogador reinvente aí e explore algumas carências do time para recuperar seu espaço. A ala direita do tricolor é a posição de maior lacuna aí, já que conta apenas com Cédric Soares no elenco principal e Mike, que foi reintegrado ao time profissional após se recuperar de lesão. Portanto, Crespo pode testá-lo na posição, principalmente em ocasiões que necessite de mais potência aí ofensiva. Isso não seria uma grande novidade para o treinador no São Paulo. Em sua primeira passagem pelo tricolor, Crespo utilizou o atacante Galeano, então recém-promovido da base, como ala pela direita. Lucas Ferreira tem características que permitem cumprir a tal função. Sob o comando do Luiz Ubeldia, em diversas ocasiões atuou como meia aberta na segunda linha do 4-4-2, com obrigações aí ofensivas e defensivas. Ele é um jogador que tem boa leitura ofensiva, aliás, defensiva, rouba bolas dos adversários, além de força e capacidade física para atuar nas duas metades aí do campo. O tricolor volta a campo neste domingo, às 16 horas, vai jogar contra o Fluminense lá no Morumbi, em jogo válido aí pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ferreira segue à disposição aí de Hernan Crespo. É isso, pessoal. Muito obrigado, tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo, galera.